Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Vamos falar sobre progresso, desenvolvimento, ações que são necessárias para que isto seja possível de forma articulada. Vamos falar sobre aviação civil regional, uma preocupação de todo o estado do Rio Grande do Sul, de algumas regiões em especial, dos grandes e médios municípios, centros econômicos do estado. Mas, acima de tudo, uma preocupação do Parlamento do Rio Grande do Sul. Criada aqui a Comissão de Economia e Desenvolvimento Sustentável, criada também uma subcomissão para tratar da aviação civil regional. Por isso nós trazemos aqueles que estão envolvidos nessa discussão, envolvidos permanentemente nessa questão que trata, repito, da economia do Estado, de logística acima de tudo. Os deputados que estão ao nosso lado, mas o convidado especial com experiência neste setor, com muito a contribuir para o entendimento do telespectador. Trazemos mais uma vez, para a alegria de todos nós, o deputado Dr. Bacejo, do PDT, que é coordenador da Frente Parlamentar Pró-Consórcios Públicos. Nelson Riet Corrêa, comandante da Federação dos Aeroclubes do Rio Grande do Sul. E o deputado Giovanni Feltes, do PMDB, empenhado nesta questão, como de resto em toda a sua atividade aqui no Parlamento do Rio Grande do Sul. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o doutor Bacejo, deputado Bacejo. Tudo bem? Bem, uma satisfação estar aqui contigo, Batista, com o Nelson, que representa um segmento importante, né, da aviação, o deputado Giovanni Feltes, que também tem sido um parceiro nas lutas e nas boas causas para o bem-estar do Rio Grande, né, e falar desse assunto que é extremamente importante para nós, né, porque nós entendemos que o Rio Grande do Sul, né, é um estado altamente produtor, e aí nós poderíamos citar vários setores, desde o grão até um polo metal mecânico, calçados, uma bacia leiteira, né, a questão de aves, né, e a utilização da aviação ela é importante. Hoje um empresário, quando ele pretende se instalar em um município, ou quando as pessoas querem agilidade no seu transporte, no seu deslocamento, eles buscam, obviamente, o transporte aéreo, né, que é um transporte ágil, né, e que oportuniza, então, a vinda de muitos empresários, empresas, e que as pessoas possam utilizar. Entendemos que existem outras ações importantes que devem ser feitas no Estado, a questão das nossas rodovias, que estão aí também pedindo ajuda, né? Nós temos que estimular as ferrovias, né, o transporte pluvial, enfim, tantas coisas. Mas hoje nós vamos tratar aqui a questão da aviação civil regional e nós vamos coordenar essa subcomissão dentro da Comissão de Economia. Então é importante que nós possamos levantar este assunto aqui no Democracia, e por isso eu parabenizo aí, né, a TV Assembleia, você, enfim, e os colegas que estão aqui para esse debate. Comandante Nelson Riet Corrêa. Obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui entre o deputado Bacejo e o deputado Feltes, com a finalidade de cooperar nessa subcomissão que vai ajudar o Rio Grande do Sul a investir em aeroportos, uma vez que todos nós temos consciência que uma infraestrutura de aeroportos no estado é fundamental para escoamento das mercadorias, para o desenvolvimento de turismo, enfim, para colocar o nosso estado numa posição de destaque economicamente. Deputado Giovanni Feltes. Olá, bom estar aqui. Eu louvo a iniciativa do deputado Dr. Bacejo, em especial em relação a essa atuação junto à frente parlamentar, que trata da questão do modal de transporte de carga e de pessoas aéreo, e que é tão importante num estado com dimensões bastante grandes do ponto de vista geográfico do Rio Grande do Sul e com um volume bastante expressivo de população.
Eu sou daqueles que tenho, de certa forma, junto com o comandante Rie e tantos outros, especialmente colegas parlamentares do Rio Grande do Sul, me debruçado no sentido de fazer com que haja uma sensibilização generalizada, em especial na esfera federal de poder, para que definitivamente logremos êxito em alcançar aqui para o Rio Grande do Sul um aeroporto de acordo com as expectativas e aspirações do povo do Rio Grande. Não que o Salgado Filho não possa continuar funcionando e atendendo às nossas demandas, mas é sabido que ele tem uma certa finitude e não levam muitos anos para que ele esteja absolutamente tomado toda a sua capacidade, tanto de transporte do ponto de vista das cargas, quanto de pessoas, de passageiros. Por isso eu sou daqueles que defendo, junto com o comandante Rie e um grupo bastante significativo da sociedade do Rio Grande do Sul, a iniciativa de um novo aeroporto, o 20 de setembro, que ficaria localizado nas cidades de Capela de Santana, de Nova Santa Rita e Portão, utilizando-se de uma área geográfica bastante larga, bastante acentuada, de 25 quilômetros aproximadamente, que nos permitiriam projetar o Rio Grande do Sul para um novo patamar, especialmente no atendimento desse importante modal de transporte, que é o transporte aeroviário no Rio Grande e no mundo. A questão está posta. Aviação Civil Regional. Anunciado há bem pouco tempo, instituído um programa pelo governo federal de logística para aeroportos, de investimento em logística para aeroportos. Isto alcança o Rio Grande do Sul em número suficiente ou não? Olha, eu acredito, Batista, Nelson, Giovanni e os nossos telespectadores, que ainda é tímido esse investimento, mas ele é importante, né? Nós teremos aí um investimento aqui no estado em torno de 310 milhões de reais em 15 aeroportos do interior do estado. Aqui não está, né, deputado Giovanni? Convém lembrar que é de um total nacional de 689 aeroportos. Exatamente, e são total 689 aeroportos. Mais de 7 bilhões de reais. Que serão aplicados nesta área no país, né? Inicialmente, esse programa de investimento em logística para aeroportos, ele vai atender 270 aeroportos brasileiros, sendo que 15 são aqui no estado do Rio Grande do Sul. As cidades aí, nós temos aí cidades importantes como Alegrete, Bagé, o aeroporto de Caxias do Sul, né, que foi definido o local, Vila Oliva, Erechim, Gramado, Passo Fundo, Uruguaiana, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz, Santa Maria, até estou lendo aqui para os nossos telespectadores saberem, Santa Rosa, Santa Vitória do Palmar, São Borja, Santo Ângelo e Uruguaiana. E eu queria aqui pegar a deixa que o deputado Giovanni colocou, por exemplo, assim, o nosso Rio Grande, ele é muito grande. Nós, em extensão, também, né? Se você pegar, por exemplo, hoje, Santa Vitória do Palmar, lá está sendo construído, né, os parques eólicos de Santa Vitória do Palmar e do Chuí, que vão levar milhares e milhares de pessoas para lá, quer dizer, a metade sul do estado, né, vai estar vivendo um novo momento, né? Você pega o Polo Naval de Rio Grande, a questão de São José do Norte, e que são regiões que eu, para me deslocar, Nelson, a Passo Fundo até Santa Vitória do Palmar, são em torno de 900 quilômetros, né? Então, as distâncias são grandes nesse estado. E essa agilidade é importante. Assim como eu acho importante, né, que o governo federal, através do Banco do Brasil, né, está fazendo esse investimento, né, e esses 15 aeroportos agora têm que ter os seus projetos para serem licitados, né? Quero dizer a vocês que eu fiquei feliz que já vi alguns projetos que estão em fase de finalização, inclusive com visita do banco, com supervisão do Banco do Brasil, né, no sentido de poder aplicar rapidamente esses recursos, né? Passo Fundo, por exemplo, tem um projeto pronto, um projeto até bastante, digamos, né, ambicioso. Tem uma consistência grande, né, bem ambicioso, e lá com investimento de 30 milhões de reais vai se remodelar, né, um aeroporto que é regional, que é importante, assim como são as outras cidades e muitas outras, Giovanni, que poderiam, né, aqui serem incluídas e que serão com certeza no futuro. O que me preocupa um pouco, Bacérgio, é que
normalmente só ia acontecer com todos os governantes na esfera federal, anunciam programas que são sabidamente grandes, de sabida importância, como é o caso deste. Certo. E aí não me refiro necessariamente obrigatoriamente à atual presidente Dilma Rousseff, também acontecia no tempo do Lula, também no tempo do Fernando Henrique Cardoso, onde a materialização desses investimentos não se realiza, não se perfectibiliza na sua totalidade. Cria-se uma grande expectativa, até porque o assunto é importante, é pertinente, Perfeito. é necessário, mas leva um longo tempo para isso acontecer. Tanto que o anúncio disso já se deu há quase 2 anos atrás. É verdade. Há quase 2 anos. E muito timidamente, poucos são os recursos que estão sendo alocados para realmente serem investidos. Enquanto isso, nós temos graves problemas nessa área. Eu acho importante essa tua colocação, né? Mas assim, a criação dessa subcomissão, ela tem esse objetivo. Exatamente, né? acelerar esse processo. De mobilizar o Parlamento Gaúcho, ele tem que estar atento a E essas acompanhar questões, empenhos dos recursos, né? acompanhar os empenhos, cobrar dos nossos governantes né, e das nossas instituições que vão investir nesses aeroportos, porque se nós, Passo Fundo, por exemplo, eu falo em Passo Fundo aqui, porque é uma região é a minha região em que eu moro, né? Quer dizer, a região que eu habito com mais frequência, nós temos promessas de investimentos há 20 anos lá, né? E os investimentos não chegaram. O senhor conhece muito bem o aeroporto do Lauro Cortes, como deve conhecer todos no estado, né? Então, esse é talvez o foco principal, é nós acompanharmos, cobrarmos, ver se vai ser empenhado mesmo esses valores e se essas obras, se os projetos vão ser construídos, licitados e que nós possamos ter aeroportos de melhor qualidade. Eu acho esse trabalho de vocês um trabalho muito importante nesse sistema, mas a minha grande preocupação é que, em geral, esses projetos fazem só uma maquiagem. Eles cuidam de um terminal mais bonito, de um acesso à pista melhor e tal, mas não cuidam da infraestrutura. O que acontece é que as empresas aéreas, para estabelecerem uma linha regular a um aeroporto, ela precisa de um ingrediente que se chama regularidade. Perfeito. Se não tiver infraestrutura de apoio de navegação aérea para que o passageiro possa confiar que a empresa vai chegar e sair, ele busca formas alternativas de sair porque ele tem compromissos que não podem ser adiados. Então, a minha preocupação é que, em geral, se faz um belo trabalho de chão, mas o avião fica sem poder pousar porque não tem infraestrutura de navegação aérea. E esse é um grande problema. Este é um grande problema. Outro problema que nós temos aqui nessa área é a questão dos tributos que incidem sobre a querosene de aviação. Por exemplo, eu sei que o governo do estado, Tarso Genro, foi instado aí pela empresa Azul, que quer ampliar sua participação no mercado, transportando pessoas aqui no interior do Rio Grande do Sul, já faz 1 ano e tanto, e até agora não recebeu a resposta do governo do estado. Se vai fazer alguma alteração nessa área para incentivar exatamente a empresa a poder ter outras linhas no interior do estado do Rio Grande do Sul, que hoje são tímidas. A empresa Azul estabeleceu agora 2 novas linhas, né? Com Passo Fundo e Santa Maria. Exatamente, iniciou esta semana, né? Agora, importante isso, porque e o comandante Nelson sabe melhor do que nós, né? Mas a questão do combustível, ele representa um alto percentual 60%. No investimento. E a outra coisa importante, assim, que o senhor colocou, é a questão das aeronaves poderem, né, aterrissar e decolar, né? Claro. Porque hoje nós não temos aeroportos preparados com equipamentos, as pistas muitas vezes são estreitas, né? A irregularidade da pista, enfim, uma série de fatores, mas a questão de equipamentos para a segurança, né? Para que o avião, mesmo com neblina, possa chegar lá e pousar, né? Porque é muito comum, às vezes as pessoas né, acabam ficando sem essa alternativa de voo. E o Rio Grande do Sul é característico por um clima que, durante 3, 4 meses do ano, nós temos problemas de meteorologia. Então, É uma alta incidência de fechamento dos aeroportos. E, em geral, né? esses projetos de ampliação de aeroportos não contemplam a parte de navegação, eles só contemplam a parte de infraestrutura, porque essa parte de navegação aérea é com o Comando Aeronáutica. Então, é essa preocupação que esse projeto ande junto, porque senão vai ser uma pista muito bonita, mas ninguém vai conseguir pousar. E nós temos estados brasileiros, por exemplo, onde houve uma revisão na incidência de tributos sobre a querosene de aviação, e o exemplo é o Amazonas, Goiás e mais recentemente Belo Horizonte,
onde as empresas que exploram essa atividade de transporte de carga e de pessoas aéreas ampliaram enormemente a regularidade das suas linhas para o interior do estado. Um exemplo é a própria Azul, que está anunciando algumas linhas aqui e está nesse aguardo para que o governo dê uma resposta mais efetiva em relação a essa situação. Isso já ocorreu nesses 3 estados que eu citei e a ampliação do número de voos e regularidade para diversas cidades do interior do Amazonas, de Goiás e de Belo Horizonte é algo absolutamente notável. Quer dizer, há casos em que saiu de 2 voos para 2 cidades, 2 destinos, para 10 voos, 10 cidades nesse mesmo estado. E certamente isso seria muito importante aqui no Rio Grande do Sul. O que acontece, né? Hoje você comprar uma passagem, por exemplo, do município do interior que mantém voo regular, por exemplo, com São Paulo, né? Ou Campinas. Você paga uma passagem hoje entre a cidade de Passo Fundo e São Paulo, não pela Azul, mas por uma outra companhia que faz regularmente esse voo, chega a custar o mesmo preço que uma passagem Porto Alegre-Miami, por exemplo. Né? É caro. Então é caro, né? É muito caro. E isso não é... O que acontece? 90% das pessoas que poderiam utilizar, embarcando na sua região para o centro do país, se deslocam a Porto Alegre, onde eles têm tarifas melhores, opções melhores, sabe que o voo vai sair, né? Existe uma organização toda. E isso passa desde condições de um aeroporto viável, com pista, com terminal, né, com o taxiway adequado, quer dizer, com equipamentos para pouso e decolagem, né? Isso tudo é um conjunto que leva, né, a nós ter essa estagnação nos aeroportos do Rio Grande do Sul. Eu vou dar outro exemplo aqui, eu passo seguindo em Vacaria, né, e quem passa lá, os senhores devem passar também. Você vê hoje uma pista construída com quase 3 mil metros de extensão, de comprimento, com quase 50 metros de largura, e que está abandonada no meio. Hoje está crescendo capim lá no meio. Né? Eu fotografei esses dias até essa questão. Então, é um investimento mal avaliado este. Né? E nada contra a Vacaria, que produz maçã, que tem coisas importantes, mas que hoje foi construída uma pista que poderia ter construído 2, 3 pistas em outros locais e está lá parado, abandonado. Esse de Vacaria é um exemplo clássico, né? Do erro de avaliação, da falta de planejamento e do assodamento na construção. E tem um outro, por exemplo, de Iraí, uma região importante do estado, distante também dos grandes centros econômicos, notadamente da capital, turismo. Em Iraí, se você verificar, estão os índios ocupando a pista há quantos anos e absolutamente sem utilização. E também uma pista de boa envergadura, de bom porte. Em Lagoa Vermelha, né, capital desta região aqui mencionada, Passo Fundo, Vacaria, etc. Fica bem no meio, inclusive. Né? O aeroporto foi desativado. Hoje as doações diárias lá são feitas para entidades, etc. Onde era o aeroporto. Né? Capital Nacional de Churrasco. Capital Nacional de Churrasco e de tantas outras coisas. Né? Inclusive o churrasco, viu, Nelson e Giovanni, você já deve ter comido o churrasco de Lagoa Vermelha, é feito em espeto de pau, né? Claro. É aquele Uma tradicional. madeira especial lá. E a brasa lá é feita lá com madeira, né, que pode ser cortada, né? Não, isso politicamente correto. Isso, politicamente correto, de acordo com a lei, rigorosamente de acordo com a lei. Esses estudos de necessidade de aeroportos são estudos que demoram muito tempo, né, porque tem muitos ingredientes. A aviação é um sistema muito influenciado pela economia, mas em todos os países que eu conheci viajando, ela foi a alavanca inicial para trazer economia. Então, se a gente deixar o aeroporto em segundo plano, a economia não se desenvolve com velocidade. Essa questão de Vacaria foi exatamente no período áureo, ou logo depois do início, né, da plantação da maçã. Né, foi aquele entusiasmo econômico e superdimensionado o aeroporto. Daí não ter funcionado. Criaram um projeto de decolar avião cargueiro para o exterior. Exatamente. De Vacaria, um projeto que não teve superdimensionado, fundamento. Delirante quase. Não teve estudo sólido. Esse projeto do aeroporto 20 de setembro que o deputado se referiu, é um projeto que já tem quase 4 anos de estudo, onde foram feitas avaliações de área, avaliações de pistas separadas que possam permitir operação simultânea, decolar daqui direto para a Ásia via Polo Sul, quer dizer, é um projeto que já tem um estudo sólido.
e que eu acredito que o governo do estado já está envolvido nesse projeto já há bastante tempo. É importante isso, né? Acho que e uma outra coisa, né, que nós temos a demanda também é importante, é um fator importante, né, de passageiros, né? Porque um dos critérios que as companhias utilizam é se de fato eles vão ter, né, um retorno com assentos suficiente lá, né? Que tem pelo menos 50%, e aí o senhor pode falar até mais que nós, né? Mas porque também não adianta você ter voo se tu não tem, né, passageiros, né? As companhias não vão se instalar lá, né? Então isso eu acho que é uma coisa importante. Agora, eu acho que isso anda junto, né? Quer dizer, se você tiver uma análise criteriosa, que a região comporta, né, voos ou comporta um aeroporto, né, que possa dar resolutividade, enfim, e trazer companhias, eu acho que isso é importante ser avaliado. Agora também, né, não adianta nós querermos investir em aeroportos onde não vai ter passageiro, onde não vai ter carga, né? Então, acho que quando se fala em tarifa, a gente lembra o seguinte, que a aviação é uma atividade cara, porque tudo é referencial ao dólar. Os aviões são comprados em dólar, as peças são compradas em dólar, a manutenção é feita, a hora de custo de manutenção é feita em dólar. Então é uma atividade de risco, porque se o dólar dá uma disparada como deu agora, hoje no Jornal da 0 Hora está lá que a Gol vai cortar 200 voos até agosto porque o dólar subiu. Ou seja, toda a estrutura econômica dela muda. Então nós estamos trabalhando com uma atividade altamente sensível à economia, ao dólar, e tu vai botar uma linha para Bagé, que tem uma demanda baixa, tu tem que trabalhar com preço alto, a não ser que desonerem nos impostos. Aí é um incentivo à empresa a fazer a linha. Sem querer ser muito crítico, mas também sendo, acho que é bom registrar, até porque o programa permite, acho que deve estimular até compartilhar informações. Eu lembro que a imprensa deu vazão aqui no Brasil, não fez o mesmo no jornal Grama, lá de Cuba, onde o Brasil está emprestando para reformarem aeroportos no interior de Cuba mais de 176 milhões de dólares. O jornal de lá falou que estão fazendo convênios em todos os sentidos para ampliar a comercialização entre os dois países, Brasil e Cuba, e foi muito comemorado lá. Só que eles não citaram no Grama que nós estamos passando dinheiro para eles na casa dos 176 milhões de dólares, o que repercutiu bastante aqui no Brasil. Esse dinheiro, nada contra Cuba, mas esse dinheiro certamente poderia, junto com esses 310 milhões aqui para o Rio Grande do Sul, serem somados uma boa parte deles para melhorarmos as condições técnicas, não só as instalações físicas dos nossos aeroportos, das nossas pistas. E aí sim, dentro daquilo que o comandante Rié explicita muito bem, criarmos condições efetivas para um uso adequado do nosso sistema aeroportuário no Rio Grande do Sul. Isso quer dizer que cerca de 350 milhões de reais são destinados a Cuba e 310 milhões para o Rio Grande do Sul. Para o Rio Grande do Sul. Exatamente. Neste programa. É para esclarecer o telespectador apenas. E Cuba é do mesmo tamanho do estado do Rio Grande do Sul, né? Exato. E lá são 6 aeroportos que vão ser utilizados esses recursos, né? Recursos brasileiros. 15 aeroportos aqui no estado. E aqui estado, são 15 aeroportos no estado do Rio Grande do Sul. A falta de segurança para o transporte de carga rodoviário, bem como a falta de estradas de boa qualidade, abre um espaço enorme para o transporte aéreo. Só não temos a infraestrutura. Acho que é interessante o cidadão perceber, e aí o comandante Rié poderia consubstanciar isso e dar mais robustez à argumentação. Nós sofremos muito a questão produtiva do Rio Grande do Sul nas exportações aqui por Porto Alegre, para o nosso aeroporto, o nosso Salgado Filho, porque ele não tem condições de que as grandes aeronaves possam pousar e levantar voo carregadas a pleno, não é verdade? Então muitas mercadorias deixam de sair pelo nosso aeroporto, nós temos que levar para outros lugares, ou quem sabe serem transportadas por outros modais de transporte, como é o modal oceânico, por exemplo, por mar. E isto causa um sério prejuízo para nós todos e para a nossa economia, não é verdade? Os meus primeiros voos, quando eu comecei a aviação há quase 50 anos atrás, foram no Salgado Filho. Ele era, na época, um aeroporto bom. Só que, em 50 anos, a história mudou. Né? E hoje nós precisamos de infraestrutura vasta.
Não adianta querer aumentar um pouquinho uma pista, alargar um pouquinho, vai resolver um problema temporário. Mas se nós estamos trabalhando aqui com visão de futuro, nós temos que pensar numa coisa moderna, né? O aeroporto do Salgado Filho foi construído numa época em que a cidade era pequena. Hoje ela abrangeu todo em volta o aeroporto, não tem mais área para desenvolver. Área de expansão. Exatamente. E a hora de imaginar uma emergência, um problema sério, com todos aqueles prédios em volta, com toda a cidade em volta, fica absolutamente impossível pensar num futuro de próximos 20 anos apoiado no... Imagina assim, quando o aeroporto Salgado Filho, com uma pista, fecha porque um avião quebra, como aconteceu em Campinas, o Estado fica isolado, porque não tem outra pista no Estado que comporte uma aviação. Então nós vamos ter que alternar para Florianópolis, para Curitiba, porque o Estado só tem uma pista capaz de atender aviões de grande porte. Ninguém vai se meter aqui. De qualquer forma, tem que louvar-se a iniciativa do Parlamento do Rio Grande do Sul, em especial do deputado Dr. Basségio, que com muita dedicação tem se antenado para esse assunto tão importante quanto é a questão dos aeroportos no Rio Grande do Sul e essa condição da aviação no Rio Grande do Sul. E eu não tenho a menor dúvida que essa frente parlamentar que o colega deputado Basségio preside vai trazer resultados, vai otimizar os investimentos desses 310 milhões e certamente no espaço, esperamos, médio de tempo, possamos ter soluções bastante definitivas e importantes para o Rio Grande do Sul e a sua economia, né? Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do Democracia, aqui pela TV Assembleia, falando sobre a aviação civil regional. Um tema discutido na Assembleia Legislativa, tão importante que criada foi essa subcomissão para tratar da questão fundamental, não apenas para a economia, mas também para o turismo, para o ir e vir das pessoas. E nós tratamos neste espaço aqui do Democracia de levar a informação ao telespectador sobre o que está ocorrendo e sobre proposições que vêm aí para resolver essa questão. E também a forma de pressionar para que os recursos anunciados sejam rigorosamente alocados, o que a história nos demonstra nem sempre acontece. Voltaremos em seguida com Democracia aqui na Assembleia.